Estamos de volta? Estamos de volta? Estamos de volta. Cadê a minha câmera? Quero aquela minha câmera ali, ó. Ali, ó. Não? Cadê a minha câmera? Não, tá no meio ainda. Não. Agora sim, agora sim. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo novamente. Estamos de volta com o Locomex Summit. Agora temos um convidado presencial. Já aproveitando o momento, tá? Aqui tem responsabilidade, tá? Tá todo mundo vacinado, todo mundo testado. Aqui o negócio é sério, a gente tá fazendo com carinho para que você tenha a melhor experiência possível, tá bom? Vamos já deixar isso bem claro para que a gente possa fazer esse evento com a melhor qualidade possível que vocês merecem. Tá? E agora eu estou aqui com o Thomas Lima, que é o diretor comercial e institucional da TCP, Terminal de Containers de Paranaguá. Eu vou fazer isso, vai ser Paraná, desculpa, tá? É força do costume. Tá? E nós vamos estar falando aqui da inovação e da tecnologia no futuro do mercado de containers. Quase não está faltando container, né, Thomas? Tá bem tranquilo, né? O mercado tá cheio de desafio aí, né, Jonas? E a gente está trabalhando para superá-los, né? Sim. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui para gerar esse conteúdo. Pessoal que está aqui acompanhando a gente, não esqueçam, os comentários estão aqui para vocês mandarem suas perspectivas, suas dúvidas, suas ideias. Vem interagir junto com a gente, tá bom? Mas então, Thomas, falando da inovação aí, vamos começar explicando bem o básico, né? Do que é essa inovação? E aí vamos indo para esse case que é o Terminal de Containers de Paranaguá, que tu me contou muita coisa legal nos bastidores. Show de bola. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O pessoal da Log Comics fez esse convite para a gente. É um prazer estar participando, né, principalmente de um tema tão relevante. E com eles também, que tem essa sinergia, né, tem essa visão aí parecida com a nossa quando a gente fala de inovação. Né? Então, boa tarde para todo mundo que está ouvindo também. E eu vou tentar sair um pouco do contexto acadêmico, vamos dizer assim, né? Por favor. A gente fala de acadêmico, dessa parte acadêmica, né? Fala de inovação, né? Aí eu entro outras nuances também. Sempre quando você vai mudar alguma coisa, gerar algum valor diferente do que está sendo gerado, né? Dependendo do grau de intensidade de efeito, a gente chama de alguns projetos disruptivos, né? Criação, inovação. Então, acho que tudo começa com informação, né? A informação é a base para você poder inovar, para você poder criar, para você poder gerar algum projeto disruptivo. Não dá para ir no feeling, tem que ter uma base. Você tem que ter um norte, né? Uhum. Só que o feeling eu acho que é tão importante quanto, né? Eu dividiria esse processo de inovar em duas partes. Primeiro com a informação, né? E sem a tecnologia também você não faz nada com a informação, porque hoje a gente tem esses big datas aí, que se você não tem uma parametrização dessas informações, aí que entra a tecnologia, você tem informações vazias, né? Você tem bancos de dados. Mas quando a gente fala do processo, né? De inovar, né? De criar, a gente sempre coloca aí uma pulguinha atrás da orelha da rapaziada que está começando. A gente pede paixão também, né? O pessoal precisa estar apaixonado pelo que está fazendo, precisa ter responsabilidade também, porque a inovação, sem o valor que ela gera, e esse valor ele precisa ser mapeado, precisa ser sustentado e compartilhado com todas as partes que vão compor ali aquele processo de inovação de alguma forma. A gente tem alguns projetos que exemplificam bem isso. E se você não gera valor para todo mundo que está embarcado, a inovação é só uma ideia vazia, né? Sim. E inovar é uma mudança, e mudar exige muita energia, né? Exatamente. Por isso que a paixão é necessária. Sim, quebrar paradigma, mudar conceito, se atualizar, né? Então, acho que nesse contexto que a gente está vivendo agora, né? Acho que tudo acaba ficando mais intenso, né? Com os desafios aí que a pandemia impõe para a gente. E cada vez mais também se fala desse conflito de gerações, aí são várias gerações na mesma geração, basicamente. A gente vê que tem muitas contribuições diversas, né? E a gente tenta capturar o máximo delas, né? Mas assim, acho que essa geração mais nova que tá vindo, eu acho que a principal contribuição dela é a flexibilidade, né? Ninguém é amarrado, ninguém é travado, e esse processo de inovar acaba ficando até de certa forma divertido, né? Aí entra a nossa parte de responsabilidade, de lembrar, né, as principais bases dessa inovação, né? Como a gente falou, precisa gerar valor, né? Excelente. Mas eu quero saber do terminal, cara. Quero saber o que você está trazendo aí de interessante da parte da inovação, porque
há quem diga que isso que nós estamos sofrendo com a falta de containers era algo que mesmo sem uma pandemia a gente ia acabar sofrendo em algum momento. E você tratou especificamente do setor marítimo no Brasil, além dos desafios que já eram conhecidos, né? Por isso que uma elaboração de uma estratégia sólida é bastante importante, né? Com certeza, né? Mas assim, esse contexto global, né, Jonas? Vamos começar do macro para o micro aí, né? Aham. Acho que o principal efeito da pandemia, quando a gente para, né, a economia, de certa forma, eu acho que já seria um desafio, conforme a gente aumenta o consumo global, com as estruturas que a gente tem e os ciclos normais das coisas, já seria um desafio manter o atendimento dessa cadeia complexa, né? Sim. Mas quando a gente fala que a pandemia, ela oprimiu, de certa forma, algumas linhas da economia, né? E outras não, né? Vou dar um exemplo. Comer, todo mundo tem que comer. Então a gente, esse mercado aí, essa indústria do alimento, ela acontece. Só que tem outras demandas que elas são represáveis, digamos assim, né? Por exemplo, você está no meio de uma pandemia, você não vai trocar sua cama, por mais que você queira trocar sua cama, né? Principalmente quando você está em lockdown. Puta, quero trocar minha geladeira. Nem arrumar a cama, na verdade. Exatamente. Quem dirá trocar uma? Então, assim, são demandas represáveis, digamos assim. E tudo que acontece lá na Europa, né, nos Estados Unidos, passa 4 meses e começa a refletir aqui no Brasil, né, na América do Sul. Se você for ver os gráficos da pandemia mesmo, né, tudo, sempre quando começou a abrir também, não só os números em si, mas quando começa a abrir lá, passa um pouquinho, começa a abrir aqui também. Então, lá, toda essa parte da demanda que seria represável, ela começou, né? Ela começou mais forte lá. Então, há 3, 4 meses, esse movimento ele iniciou na Europa, nos Estados Unidos, né, em outros lugares também. Até porque são mercados maiores que os nossos, né? Convenhamos, né? Sim, sim. E o que acontece, né? Isso são só 2 exemplos, mas tem várias linhas da economia que elas começam, né? Elas estavam paradas, estão represadas e elas começam. Para essa roda girar nessa intensidade que precisa, todo o sistema sofre um pouco, sobrecarrega um pouco. E aí você tem ocupação maior em terminal, você tem demora, você tem fila, né? De uma forma geral, estou falando mais no âmbito global. Isso não é só um desafio do TCP, né? Isso é um desafio da indústria. E aí é inevitável, né, que a gente sinta esses efeitos. E projetos inovadores, quando a gente fala que precisam gerar o benefício para a cadeia, né? Vamos falar aqui dos trades, aqui você tem exportação, você tem importação, e no final do dia é o mesmo container, né? E aí você tem os trânsitos das rotas que, pô, são demorados, né? Mas ainda quando chega, vamos pensar que você é um importador, você precisa pegar o teu container, desovar ele para abastecer a sua cadeia, depois você precisa devolver esse container vazio para outro exportador pegar ele. Então, perde-se muito tempo ainda nessa logística do container, né? E quando você tem projetos aí, vamos falar de um negócio interessante aqui, uma logística que para o setor automobilístico aí ela é bem difundido, né? Mas é um exemplo só, um milk and run, que é um transporte casado, o caminhão nunca está vazio, sempre está transportando alguma carga, combinando logísticas, cadeias de empresas distintas, né? Isso é produtividade. Isso é um exemplo do que a gente tenta replicar no TCP com a nossa realidade, né? E você não faz isso sem informação. Então, a partir do momento que eu conheço várias logísticas, que eu tenho várias informações e que eu tenho uma tecnologia para poder compilar isso, né, de modo que eu tenha alguns diagnósticos aqui e possa tomar algumas ações, por exemplo, casando logísticas de alguns clientes, né, que no final do dia é isso que a gente faz, sim, todo o sistema é beneficiado, né? Então... eu gostei do que você disse da devolução do container na importação, que realmente é um momento assim que se perde muito tempo. Sim. Tanto que isso está refletindo no free time, né? Ele tá diminuindo cada vez mais, falta container, sim, os armadores naturalmente vão dar cada vez menos free time, né? E, pois é, será que um dia, pergunta do nada aqui, vamos improvisar, será que um dia nós vamos ver, por exemplo, assim, o armador falando assim para mim, Jonas, não precisa devolver aqui no vazio, já entrega isso lá para o próximo cliente da exportação. Será que nós vamos conseguir fazer isso? Eu acho que através de clientes, vamos chamar clientes exportadores e importadores, não.
Mas através de operadores logísticos, sim. Inclusive, a gente já tem projetos aí em andamento com algumas empresas. Legal. Que a gente está casando aí fluxos, né? Esse é um dos nossos diferenciais aqui, quando a gente fala de estratégia, né? Uhum. A gente tem terminais que têm estratégias distintas, né? E o principal, o jogo é jogado aqui entre Santos e Santa Catarina, né? Paranaguá está no meio. Então, essa competição que ocorre de forma intensa, né? Acho que talvez quase 90% dos containers do Brasil são movimentados nesse eixo, né? Então, o nosso jeito de competir é entrar na cadeia. Nem todos os terminais fazem isso, né? Tem alguns que têm uma estratégia parecida, né? Mas a gente tem algumas situações aqui que favorecem o Porto de Paranaguá de uma forma mais estruturante, assim, né? Por exemplo, a ferrovia, né? A gente é o único terminal do Brasil que tem quer dizer, tem outros terminais que também tem a ferrovia que termina dentro do porto. Só que eles precisam, por exemplo, Santos tem 2 terminais grandes na margem esquerda e um terminal grande na margem direita, né? As composições param em Cubatão e esse abastecimento de contêineres vazios e cheios ocorre a partir de Cubatão. Então, você tem uma perna aí, se você for para a margem direita ou esquerda, de 25, 26 quilômetros. Né? E já no TCP, isso não tem, né? A gente faz toda a operação, porque no Porto de Paranaguá, a gente é o único terminal de container, né? Mas a gente otimiza essa logística de modo que a gente não precisa dessa outra perna rodoviária, né? Então a gente tem que ter uma inteligência e uma parceria com os armadores, né? Que a gente coloca aí uma disposição específica para cada um de acordo com as necessidades que a gente mapeia, para poder fazer um pulmão de containers, e aí tem a parceria também com o operador ferroviário, que a gente alimenta todo esse sistema. Bem fácil, né? Bem fácil, né? Complexo. Na verdade, é bem complexo. Sarcasmo puro, porque fazer essa sincronia com todos os operadores logísticos, né? Sim, A gente tem um time de inteligência dentro da TCP só para fazer isso, né? Então, legal. Esse é um dos grandes diferenciais da TCP como um terminal de containers, né? A gente não vê tantos terminais assim entrando tão fundo, né, na logística. Tem alguns casos pontuais, mas para a gente isso é premissa. A gente quer entender o custo logístico total da cadeia, né? Por isso que informação é tão importante. E a partir daí, a gente começa até... Eu tenho 19 anos de experiência, né, no segmento aqui no setor. Fiquei 11 anos em Santos, né? Saí de casa, aliás, só dar um highlight rapidinho aí da onde que a gente tira essa experiência, essa vivência, né? Saí de casa muito cedo, com 18 anos eu fui morar em Santos. Comecei a trabalhar em armador. Fiquei 2 anos no setor de documentação, depois eu passei também pela parte comercial, trabalhei em alguns freight forwarders em São Paulo, depois voltei para terminais também no próprio Porto de Santos, trabalhei num terminal bem grande lá, e o meu projeto principal, antes de eu vir aqui para Paranaguá, foi a logística aí de um grande operador de celulose, né? Na época era a maior logística de um único cliente de containers. Uhum. E aí eu cheguei aqui em Paranaguá em 2013 com a missão de desenvolver a parte logística da TCP, né? Porque era desde aquela época o principal viés aí, né? Só para você ter uma ideia, Jonas, de 2013 até 2018, 5 anos, a gente cresceu quase 10 vezes a nossa área de logística. Eu era gerente geral de logística naquela época, né? E daí, em 2019, que eu me tornei o diretor comercial institucional. Mas essa intensidade, né, e esse crescimento aí que a gente viu, um dos fatores que chama muito a nossa atenção é a carência de inteligência no setor, né, no setor de logística. Sim. Principalmente quando você fala de commodities, né? E a despeito da nossa linha de PIB aí, né, vamos falar que a despeito dela estar sempre, dela reagir, principalmente em alguns determinados segmentos, muito parecido com a nossa linha de comércio internacional, a gente está num cenário mais intenso, quando você fala do comércio internacional, movimentação de cargas. Os negócios que sustentam o comércio internacional, via de regra, eles estão sempre mais fortes do que os negócios que sustentam mais o PIB, né? Algumas vezes são as mesmas indústrias. Sim. E Paranaguá tem uma situação peculiar, que a gente é um porto agro, né? A gente é um porto do agronegócio, né? E o agronegócio é bem abrangente. A gente fala de madeira, fala de celulose, de exportação de carne, né? E através de alguns projetos, né? E aí o aprendizado é contínuo, e essa questão de inovar
para a gente ela é muito mutável, né? Hoje a gente tem um conceito, daqui a pouco a gente está falando de outro, né? É bem dinâmico isso, né? Então a gente começa de um jeito e muitas vezes a gente tem que atualizar o processo de inovar de várias formas. Sim, até a gente comentou do Free Time, veio um comentário da Ellen Joyce aqui. Free Time curto para quem tem vistoria com o Ministério da Agricultura é complicado, Infelizmente ainda tem esse impacto, né, que a gente pede. Infelizmente, às vezes tem gente que pedia free time demais que não era necessário, mas assim, quem tem vistoria com um órgão anuente precisa realmente de mais tempinho, e aí complica, realmente faz todo sentido, Ellen Joyce. Já aproveitando aqui, quero também mandar um abraço para a Cauana do Comex Lente, que está participando aqui com a gente, e para o Hub do Mulheres no Comex, que estão interagindo aqui nos comentários. Eu tenho que dar atenção aqui para o Thomas, não consigo ver tudo, mas muito obrigado pela participação de vocês. E veio uma pergunta aqui da Fabiola. Pode exemplificar essa combinação logística que você mencionou? Com o caminhão, ok, mas como você faz com os containers? Pensando em duas coisas. Termo de operação, disponibilidade, uma vez que há escassez. Vamos lá, deixa eu tentar. A ideia da escassez de container com os caminhões, né? Que isso já volta até na pergunta que eu já ia até fazer para ti. Aproveitando toda essa tua experiência que você tem, que é excelente para essa pergunta, como é que você está vendo o passado do mercado de containers e como é que ele está evoluindo nesses últimos anos? Tá. Bom, vamos fazer aqui um highlight bem resumido aí, vai. Desde 2002, quando eu comecei na área, eu tinha 18 anos, até agora, são aí quase 20 anos. O que a gente vê, né? A gente vê essa competição que eu mencionei aqui bem intensa. A gente vê que os navios quadruplicaram de tamanho, né? Então, verdade. Assim, a demanda aumenta muito. Triple A, né? A gente tinha navios aí de 3.500, 4.000 teus, né? Teu é uma unidade de um container de 20. E hoje os navios, na média, estão vindo para cá com 12.000 teus, né? Então, aí 3 vezes, um pouquinho mais de crescimento do tamanho desses navios. Junto com isso, vem mais container, obviamente, né? Só que nesses 20 anos, uma das coisas que mudou aí no nosso perfil econômico, vamos falar, cada vez mais forte, é o Brasil sendo produtor de alimento, né? Então, assim, junto com isso também a industrialização aí acontecendo, né? A gente está vendo aí que a economia vem se desenvolvendo, talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, mas esse crescimento, né? Quando você parte de uma base já que é uma base grande, né? Qualquer crescimento representa muita coisa em volume, né? E aí, sim, quando a gente olha para esse sistema, né, nesse eixo, de novo, vamos focar no eixo entre Santos, Paranaguá e Santa Catarina, né? Nesses 20 anos, Jonas, 4 players terminais saíram do game, né? Foram 3 em Santos e 1 em Santa Catarina. E entraram 4 novos players, né? Que foram 2 em Santos, né? E 2 em Santa Catarina. Por que isso aconteceu de uma forma resumida? De uma forma resumida, né? Você teve um aumento na capacidade portuária. Porque quem entrou era muito maior do que quem saiu. E aí algumas, quando a gente fala de informação de novo, né? Tem muito porto não tem nem estrutura para crescer, né? Calado, por exemplo, né? Então, isso é uma, de certa forma, vem acontecendo já, vem crescendo, mas a gente vê ainda algumas oportunidades, né? E aí quando a gente fala de informação, né, indo para uma parte um pouco mais profunda para entender essa dinâmica, né? Quem saiu do game aí eram grupos familiares, né? Basicamente, e que não estavam investindo tanto em infraestrutura, e quem entrou? Empresas internacionais robustas, que trouxeram modelos novos aí, mas uma nova geração, vamos chamar assim, de terminais para atender a nova geração de navios. Então, sistemas mais eficientes, o calado acabou evoluindo de qualquer forma, né? Ele vem evoluindo, um parque de equipamentos mais robusto. Então, quando a gente fala do que está sendo feito estruturalmente para o mercado de containers, a gente consegue ver bem isso. E aí eu esqueci o nome da moça que fez a pergunta de como casar... Fabiola Pavliuk. A Fabiola, assim, ela perguntou como é que a gente faz isso, né? Muita coisa, de novo, alinhado com a nossa estratégia, muita coisa dessa questão de influenciar vamos chamar o round trip do container, né? Que não é só passear pelo mundo aqui, quando a gente for falar de uma linha fixa da Europa, ou da Ásia, ou dos Estados Unidos,
mas também é ir para o importador, voltar para o porto e depois ir para o exportador. Muita coisa a gente está conseguindo finalizar o ciclo do container dentro do terminal, porque a gente tem armazém de exportação, armazém de importação dentro do terminal, e aí vem um caminhão graneleiro, né, do importador, pega a carga dentro do TCP, né, e vai embora, e já está chegando outra carga de exportação. Muitas vezes esse caminhão que veio buscar a carga do importador trouxe a carga do exportador, e simplesmente, não necessariamente para aquele container, mas a carga já vai para outro container. A gestão, né, da descarga e da carga desse container, acontece, claro, ali. Já acontece tudo ali acontece dentro. Ali. Excelente isso. Então você tem uma média, na média, assim, dos projetos que a gente está envolvido, a gente vê aí uma queda, né, vamos falar aqui, de praticamente 50% do tempo que os containers estão levando para já voltarem para a exportação. Muito bom. Não, e o custo, né? Tipo, o container não precisa mais ser transportado até o terminal do vazio para ser descarregado, para ser colocado na pilha, para depois tirar da pilha novamente. Tipo, exatamente. Né? Isso é inovação, isso é um exemplo de inovação. Dentro de porto, assim, é difícil a gente conseguir ver. E, de novo, né, a gente vem evoluindo com as nossas bases de dados, aí, com as informações, para poder enxergar essas oportunidades de casamento, digamos assim, né? Veio uma pergunta boa aqui da Érica. Sendo o terminal com maior movimentação de containers reefers, como estão lidando com a escassez desse tipo de equipamento? Como foi o impacto? Por mais que tenha escassez, né, Érica, né? A Érica, Então, Érica, por mais que tenha escassez do container, né? Vamos pensar, comparando com a demanda, a gente bateu o recorde aí esse mês de maior movimento da história de container refrigerado dentro do TCP, mais de 10 mil containers, né? Então, a gente é o terminal que tem a maior capacidade, a maior parque de tomadas aí, também, né, da América Latina, e mesmo com todo esse poderio operacional, os clientes, de forma geral, estão sofrendo, né? Então, como que a gente pode contribuir com isso? Otimizando o máximo, né, que a gente pode otimizar. Mas é uma questão de abastecimento também, né? E aí a gente começa a entrar também na questão de frete que vem aumentando por causa da demanda, enfim. Sim. Mas aí foge um pouco do nosso foco, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ser cada vez mais eficiente. Seguindo essa mesma linha que a gente deu o exemplo aqui de casamento de carga, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para tentar disponibilizar o container o quanto antes, né? Parcerias com depots, operação 24 horas, coisas que a gente vem forçando aí a implementação dentro do TCP. E aí a gente olha o efeito disso no sistema, né? Então, a despeito aí dessa carência que está todo mundo sofrendo, a gente está batendo o recorde ao mesmo tempo. Cara, excelente. Tu já deu alguns exemplos aqui, mas eu vou perguntar novamente como é que o TCP está investindo na inovação para o amanhã, para o futuro próximo. Que teve um bom tempo atrás, eu vi alguma outra live que estava com uma pessoa também de outro terminal, que o problema do terminal é o seguinte: o investimento que está fazendo hoje já está pensando daqui 10, daqui 20 anos, porque é um negócio muito a longo prazo, né? É mais complexo até do que para armadores que, digamos, encomendam uma embarcação, que a embarcação mais tardar ali, eu acho que na Coreia do Sul leva 2 anos. Né, que o pessoal lá é rápido, né? Mas o terminal tem que olhar 10, 20 anos para frente, né? Na hora de fazer um investimento, né? Sim. Inclusive, Jonas, assim, nós estamos falando aí que hoje o nosso controlador tem uma cultura milenar, né? De 5 mil anos aí, a cultura, e o grupo tem 150 anos. Então, essa questão do que é curto prazo, o que é longo prazo também, ela é um pouco subjetiva, né? Sim. Quando você fala de uma empresa de tecnologia, quando você fala de um terminal, e ainda mais um terminal numa indústria que realmente tudo tem que ser no longo prazo, ainda mais num controlador como o nosso, né? Mas, via de regra, assim, a gente foca primeiro na nossa missão, né? O nosso principal objetivo, que é o quê? É diminuir custo logístico, né? A gente não olha só o porto, a gente pensa, pro nosso cliente usar o nosso porto por tonelada ou por container, quanto que ele vai gastar? E aí a gente tenta mensurar isso em outros. E a gente começa a buscar formas de reduzir esse gap, né? Então, como que a gente vê que a gente pode contribuir? Seguindo essa linha, mas se aprofundando cada vez mais em partes da cadeia, né? Vamos chamar assim, que não estão 100% ligadas, ou melhor, diretamente ligadas à nossa atuação, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma logística especial, um carrossel para algum cliente.
Se o caminhão dele, que chega com um container, né, para depositar no porto, vai ter que pegar um vazio para ir para o interior de novo, para depois voltar. Se ele passa 12 horas em Paranaguá, só para fazer esse carrossel, quantas viagens ele consegue dar no ano? E aí a gente começa a se colocar no lugar do dono do ativo, né? E aí a gente começa a pensar, beleza, se eu reduzir isso para 6 horas, quantas viagens a mais ele vai dar no ano? Quanto a mais ele vai faturar no ano, né? Então, assim, eu brinquei contigo aqui no começo que a gente estava falando, né? Vou tentar sair da parte acadêmica do papo, né? Mas se você olhar qualquer literatura aí de base de riqueza, né? Você vai ver, você vai cair na produtividade, né? Então, quando a gente fala de logística, principalmente logística internacional, você está falando de ativos muito caros, né? Muito pesados. Sim. Então, quanto maior for o giro desses ativos, mais desonerada fica essa cadeia, mais fluida ela fica, né? Carga parada, veículo parado é prejuízo. Exatamente. E não só para o dono do ativo, e aí a gente começa a se colocar também no dono da carga, né? Vamos chamar aqui, vamos dizer aqui que, cara, uma empresa, a gente fez alguns cases desse, né? A gente está acompanhando algumas empresas para entender o nosso impacto financeiro, né? Na logística deles, né? Então, a gente chega e pensa, vamos fazer algumas premissas aqui. O quanto custa o capital para a empresa bancar ali o capital de giro, né? Quanto custa esse dinheiro para manter esse capital de giro? Quantos por cento a empresa tem que buscar no banco, né? E aí a gente começa a fazer essa conta por dia, por carga. E aí, se a gente começa a adiantar um dia essa carga na empresa do cliente, qual que é este impacto? Claro que o nosso foco principal, o nosso primeiro objetivo é ser mais barato só com o desenho que a gente vai proporcionar. Só que aí a gente tem que mapear esses outros impactos também, né? E aí, quando a gente fala desse contexto um pouco mais amplo, né, pensar nos investimentos, a gente tem aqui o projeto VMI, significa Vendor Management Inventory, que a gente está implementando para alguns clientes, e aí saindo um pouco dessa parte de agro, indo para a parte de tecnologia, né, de eletrônico e tal, a gente dá visibilidade para o exportador, para cargas de importação, né, para o exportador, quantas peças eu tenho na gôndola, né, uma gôndola sistêmica ali, para ele saber quando que ele vai disparar outro pedido, né, para este importador, sem esse importador pedir. Então, assim, o risco de quebrar essa cadeia diminui. Isso é para carga de alto valor agregado. Sim. Né? E a necessidade de capital investido em carga parada é menor também, porque se você diminui o risco, você pode trabalhar com um estoque um pouco menor, né? Com certeza. Então, assim, esse é um exemplo, o VMI aqui, é um exemplo mais palpável, né? Vamos falar outro aqui, o KBT. Né? O KBT é um projeto que a gente fez aí, que a gente tem um puto orgulho para a Klabin, a gente fez junto com a Brado. Hoje, o nosso pessoal de marketing aí tentou dar uma filtrada e a gente não viu nenhum projeto maior do que esse hoje no mundo, um projeto multimodal para um só exportador de container. Né? Um projeto que começou lá, a primeira ideia que eu tive foi em 2015, e a gente conversou com a Klabin, e começou a tentar desenhar para eles. A logística da Klabin começa na sua planta. A gente colocou um terminal nosso lá no interior, né, em Ortigueira. É ligado ao terminal, a gente construiu um desvio, né, foi construído um desvio, e ele termina no TCP. Só que quando ele termina no TCP, ele nasce de novo no TCP, porque ele está descendo com a celulose dentro do container, e o container vazio que vai ser transportado já está de novo no TCP. Então, é um círculo virtuoso que a gente é um sistema que está se retroalimentando o tempo inteiro, né? Então é um projeto bem bacana, assim, que a gente teve bastante orgulho na condução, né? E isso para o exportador representa mais competitividade para o produto brasileiro lá fora, né? Para o terminal é uma fidelização, para a TCP é uma fidelização para o nosso porto, né? Com certeza, porque um serviço excelente desses é claro que fideliza, né? Logística a gente quer segurança. Sim, você tem segurança, você tem custo menor, previsibilidade, controle, tudo isso, né? E é um projeto também super contemporâneo, né? Vamos chamar aí um eco-friendly, né? Cada composição que sai lá de Ortigueira, né? Pô, super, né? E a cara do TCP também, né? A gente está muito preocupado, a gente fala de estratégia de longo prazo,
ser um operador de classe mundial, né? E aí, o que é ser um operador de classe mundial? Não é só você ser eficiente em operação, em custo, né? É você também ser verde, né? Paperless, menos emissão de carbono. E aí também a gente tem vários projetos de TI, né? De modernização de gate, de novo, paperless, reconhecimento, enfim, para agilizar essa entrada e essa saída, para a gente cada minuto conta, né? E alguns projetos nossos visam diminuir, para você ter uma ideia, coisa de minuto, né? A entrada de um caminhão dentro da TCP. Então a gente está pensando no macro, no sistema como um todo, né? Todos esses projetos combinados, a gente acredita que cada vez mais a gente vai estar próximo do nosso objetivo, que hoje está definido, mas os concorrentes também não estão parados, né? Está todo mundo querendo melhorar. Então, esse processo de inovação, eu diria que ele faz parte do DNA da TCP. Né? Uma condição que a gente começou a criar, que eu trouxe, veio comigo, eu vim por causa dessa missão, né, de aumentar a questão a disponibilidade de serviços logísticos, e serviços logísticos, inovação faz parte, né? Não dá para você querer ser melhor do que o concorrente fazendo a mesma coisa do que ele. Se você conseguir, você vai conseguir, sei lá, 5% melhor, mas quando você chega com um projeto inovador ou disruptivo, né? Eu acho que a melhor definição para disruptivo é quando você, vamos chamar assim, inutiliza ou acaba com outras necessidades, né? Você muda completamente o jeito de fazer. Faz sentido. Né? Então a gente vê que a gente tem sido feliz, né? E alguns projetos também que faziam sentido no passado, dada toda essa dinâmica, nós estamos falando de quase uma década aí, eles deixam de ser necessários ou deixam de fazer sentido porque estão vindo outros melhores, né? Então essa nossa busca pela atualização, pela eficiência, pelo ganho de produtividade, é uma coisa que a gente, eu diria que a gente sabe fazer lá no TCP. Não estou dizendo que a gente que tá bom do jeito que tá, né? De novo, é uma coisa bem que tá mudando a toda hora, né? Uma metamorfose. Então assim, a gente aqui o momento é para contar os cases e tal que tá dando certo. Sempre temos algo para melhorar, né? Deixa eu até voltar aqui, tem algumas perguntas. A Carol Schmidt, quais tecnologias são utilizadas no controle de armazenagem e movimentação? Radiofrequência é uma opção quando pensamos em containers? Responde aí que essa eu não faço ideia do que ela tá falando. O RFID, eu acho que, Carol, assim, se você fala de alto valor agregado, eu já fiz projeto também para RFD, né? Só que não aqui, lá no Porto de Santos. Quando você tem uma carga que é muito, muito valiosa, né? E pode influenciar em questão de seguro, rastreamento, qualidade, enfim, aí a gente começa a entrar muito no detalhe aí do cliente, né? Uhum. Mas eu não vejo que é uma necessidade para o agronegócio, por exemplo, né? Você precisa equipar o site operacional também com portais, né? Para que não tenha alguém bipando ali, porque Desculpa, na verdade, eu tenho que te perguntar o que é essa tecnologia da radiofrequência que eu tô... É um tag que você coloca no container, tá. E aí quando ele chega num local, quando você quiser fazer um tracking, se você quiser fazer um tracking do container, quer saber onde está o seu container, né? Ele vai passar por algumas bases, por exemplo, vou tirar do porto X e vou levar para um armazém alfandegado Y, vamos dizer assim. Quando ele passar no portal do armazém alfandegado, né, ou quando ele sair do terminal também, ele vai passar por um portal, você vai ver lá no teu controle, no teu tracking, ele saiu. Aí depois ele chegou, né, onde ele tinha que chegar. Mas os sistemas, eu vejo que assim, os sistemas operacionais que são utilizados tanto em armazéns alfandegados ou em terminais portuários, eles já acabam te dando essa informação, né? Sinceramente, eu não consigo ver tanto valor quando você fala que você vai ter isso just in time, né? Puta, aconteceu, eu vou receber. Você pode trabalhar com EDI, que você vai abastecer as bases, vai trocar dados, e cada vez mais os EDIs estão dinâmicos, né? Então, sinceramente, eu não tenho nenhum projeto hoje, nenhuma necessidade hoje que justifique o RFID. Esse caso em específico que eu trabalhei foi com uma carga do Porto de Santos e faz mais de 10 anos. Caramba. E você já comentado que realmente não faz sentido no agronegócio porque é a escala, né? A escala. É a escala, né? E você vai falar, puta, eu vou colocar Vai avisar os 200 containers. Chegou. E você tem o EDI que faz isso, né? Então, assim, puta, eu vou colocar um tag que custa, sei lá,
R$30. É um tag magnético, sei lá, R$40, né? Na época que eu vi, que eu fazia parte do projeto, era R$10, R$15. Mas você tem que investir no portal, e o portal não é barato, né? Então é uma coisa, sei lá, magnética que vai atualizar um sistema para você que, quando você tem que dar o gate in ou o gate out num terminal, seja alfandegado ou seja portuário, você já vai ter essa informação, né? Entendi. A Cheng Yan mandou uma pergunta aqui. Thomas, quais as diferenças entre o VMI que mencionas e o entreposto industrial? Boa pergunta. Olha, o entreposto industrial, Chen, eu sinceramente nunca trabalhei, né? Mas pelo nome, eu não sei. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, realmente é quando a indústria vai dentro do terminal que possui essa área para fazer o parque, fazer a planta lá dentro. O entreposto industrial eu nunca trabalhei. Eu também nunca trabalhei, então, posso estar enganado. Eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não arriscar para não correr de desinformar aqui o pessoal. Tranquilo. Qualquer coisa assim, a gente tenta ir atrás dessa informação mais tarde. Então vamos para a próxima aqui. Luciano Mantovani, nas projeções de vocês, quando teremos um arrefecimento na disponibilidade de contêineres e equipamentos? Essa todo mundo quer saber, né? Tá melhorando a situação pelo menos ou só tá piorando? O que tu me diz? Olha, eu vou te dizer assim, Luciano, cara, há um mês e meio a gente estava com 95% de ocupação no terminal, né? Nós estamos a 70% agora. Então, assim, a gente está desafogando. Claro que a gente tomou algumas ações também para ampliar a nossa produtividade, né? Movimentar mais carga mais rápido, isso acaba desorientando o sistema de uma forma como um todo. Só que um feeling, né? Que a gente trabalha com vários exportadores aí, e a gente é muito próximo deles, e a gente acaba buscando outras soluções. Breakbook, por exemplo, para madeira, sim, aconteceu em Paranaguá esse ano, e até então, fazia mais de 15 anos que não tinha, porque o sistema ele estava buscando outras alternativas, né? E o container ganhou muito espaço porque era o mais barato, era o mais lógico. Só que quando o sistema ele não consegue dar conta, começam a surgir novas possibilidades, né? Então o Breakbook foi uma delas. E a gente estava vendo que, de forma geral, os exportadores estavam reclamando de espaço, né? Disponibilidade de espaço, antes até de reclamar de falta de container, né? E, só vou ter espaço para daqui 2 meses. Só vou ter espaço para daqui 50 dias. E a gente está vendo que alguns deles estão conseguindo espaço para daqui 4 semanas. Né? Então, acho que o sistema como um todo já vem dando sinais de que ele está voltando à sua normalidade. Né? Uma coisa que não foi muito comentado, mas que também atrapalhou um pouco essa logística, né? Principalmente a nossa aqui, foi aquele problema que teve no canal de Suez, né? O navio que encalhou lá. Então, assim, isso bagunçou a logística. Afetou bastante vocês também? Afetou de forma geral, toda a América do Sul aqui, né? Então, mas assim, agora a gente tá passando por isso, e esse efeito chicote que eu expliquei também no começo aqui do papo, ele tem se amenizado, né? A gente vê algumas cargas que subiram muito os preços nos Estados Unidos, e aí agora já começou a reduzir o preço, enfim, porque como todo o sistema está se acomodando, né? Então o efeito chicote, a demanda está voltando para o normal, esse backlog já está passando, mas é difícil eu dizer assim, olha, a gente pode esperar que o ano que vem, no começo do ano que vem, é muito difícil ter essa assertividade, porque eu dependo de informações de todos os armadores e também do que está acontecendo em outros portos, né? Teve um caso de Covid num porto chinês aí, mais ou menos... a crise energética agora na China, que vai influenciar, né? Entendeu? Então, assim, mas também rolou um caso de Covid, depois de não sei quanto tempo sem nenhum caso, os caras fecharam portos lá por uma semana, enfim, e tudo isso vai bagunçando, né? Mas eu diria que se continuar assim, um feeling meu, Luciano, eu esperaria um primeiro trimestre do ano que vem já mais dentro de uma normalidade. Isso é o que a gente está esperando, com base no que a gente está sentindo, projetando, enfim. Mas para ter um diagnóstico bem preciso, precisava ter informação de outras empresas assim que... E a cotação do dólar, o que tu acha? Não, brincadeira. Não, vamos complicar isso aqui. Sacanagem. Pergunta aqui do Wagner, que eu inclusive já ia até fazer, então vamos aproveitar. Tem espaço no TCP para crescimento futuro e a tecnologia de fluxo vai suportar em Paranaguá? Wagner, né? Wagner, isso. Wagner, a gente tem espaço sim, a gente passou por uma ampliação agora, pensando aí nos próximos 30 anos, por isso que nesse momento crítico, a gente foi um dos terminais que menos sofreu, né? A gente tinha uma capacidade
bem robusta aí para a gente estar projetando, né? Obviamente que ainda existem alguns investimentos a serem feitos, aí são manutenção, mais manutenção de investimento, né? E não ampliação propriamente dita, porque a gente aumentou nosso pátio em mais 150 mil metros quadrados, né, no final de 2019, durante 2019, né? A gente habilitou. Então a gente tem espaço, sim. Esses investimentos que a gente está falando de gate, eles, quando eu mencionei, a gente está trabalhando para agilizar em 1 minuto a entrada do caminhão dentro do terminal, né? Claro que dentro do terminal também a gente está trabalhando para otimizar esse tempo que o caminhão leva para entrar e sair, mas são todas essas ações conjuntas, a gente vê que a gente é capaz, sim, de continuar crescendo. Eu diria que com a inteligência, com a tecnologia, com tudo que a gente está projetando aí para os próximos, talvez para os próximos de 5 a 10 anos, a gente vai ter capacidade de dobrar o volume que a gente já opera hoje na TCP. E convenhamos, né? 1 minuto economizado na escala de contatos que vocês têm é muito tempo. Né? Exatamente. Isso faz diferença, né? Mais de 100 mil teus movimentados no mês passado também foi recorde, e a gente está falando aí de uma projeção para esse ano de 1,1 milhão de teus. Então, 1 milhão de minutos economizados é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Fazendo uma conta bem básica, né? Sim. E quais são os principais desafios do setor que você vê, assim, dos terminais portuários de forma geral para os próximos anos? Eu acho que, assim, Jonas, eu acho que um diferencial, vamos chamar assim, de um terminal para os próximos anos é pensar no seu acesso, é pensar na sua logística. É fora do porto, né? É fora do porto, né? Porque, como eu te falei, quando a gente olha na linha do tempo, nos últimos 20 anos, que saíram 4 terminais tradicionais e entraram 4 robustos, com infraestrutura para movimentar grandes volumes, atender grandes navios, enfim, os calados eles vão continuar progredindo, né? A gente teve boas notícias no final do ano passado para Paranaguá, estamos esperando mais boas notícias para o final desse ano, né? Um trabalho que a nossa área institucional vem conduzindo muito bem em conjunto com as autoridades. Enfim, é pensar no macro, é pensar no global, é pensar em mais ferrovia, é pensar em mais rodovia, né? Mas não mais rodovia, mas rodovia mais eficiente, né? Mas principalmente na ferrovia, porque acho que é pouco explorado, né? Inclusive, o pessoal aqui do governo tem junto com a Ferroeste aí, tem um grande projeto aí que a gente está envolvido também, né? A gente fez parte aí da concepção junto com o pessoal do governo, a gente foi convidado a contribuir com dados estratégicos, comerciais, mapeando, né, as oportunidades, e a gente está vendo que, assim, tem muita oportunidade para ser explorado, tem muito que melhorar na nossa eficiência como um sistema, e aí indo além do porto, né? Porque eu acho que nos últimos 20 anos a gente evoluiu tanto, né, o sistema portuário, mas os acessos eu acho que ainda são desafios principais, assim. E eu acho que essa questão de olhar para a tecnologia, para aumento de produtividade, vamos chamar por espaço, né? A grosso modo aqui, o meu metro quadrado tem que produzir X, produz X hoje, amanhã tem que produzir X mais 1, mais 2, enfim, por aí vai. Excelente, Thomas. Respondemos todas as perguntas que tínhamos aqui na pauta. Muito legal esse papo. Adorei conhecer essa parte dos terminais portuários. Fui muito em Porto resolver problema de canal vermelho e tal, mas assim, conhecer esse lado logístico, a preocupação de vocês, realmente é muito, muito bom. Tem mais algum comentário aí de alguma coisa que a gente deixou de falar? Podemos aproveitar esse momentinho final aqui. Eu acho que é legal a gente falar um pouco, né, o porquê dessa estratégia, né, o porquê dessa preocupação com produtividade, com custo. É uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que a gente está no mercado que, como eu falei, está bastante competitivo. Algumas visões antigas, né, retrógradas, não fazem mais sentido. Quando eu cheguei na TCP, eu via muito dizer o TCP, né, fora de contexto, assim, mas é um monopólio e tal. E quando a gente olha o que está acontecendo no mercado de uma forma mais macro, Jonas, a gente vê que a gente concorre com outros portos, né? O concorrente não precisa estar exatamente do seu lado para ser um concorrente, né? Sim. E esse mercado ele vem se modificando, ele vem cada vez mais, então a situação é muito dinâmica, né? A gente tem aí concorrentes que também têm nossos clientes como acionistas, né? E no final do dia, pensando na sustentabilidade do nosso negócio,
na verdade, obviamente, né? A gente precisa ser verdadeiramente competitivo. A gente quer ser melhor para os nossos clientes do que os seus próprios terminais, né? Então esse é o nosso objetivo. Só que a gente só consegue fazer isso, e aí eu gosto sempre de resumir a nossa estratégia numa frase, né? E eu acho que traz muito essa pegada de inovação, né? A gente pega os nossos objetivos estratégicos de longo prazo e conecta eles com benefícios que a gente gera para a cadeia inteira, né? Uhum. Então, assim, cadeia não é só o armador, não é só o operador ferroviário, não é só o exportador, não é só o importador, né? Também aí a comunidade, né? Uma pegada social muito forte na TCP. Cada projeto nosso que a gente coloca de pé, a gente enfatiza muito, né? Principalmente que a gente está num setor muito regulado, né? Então a gente precisa aí das interações com as autoridades, a gente precisa das aprovações, e a gente faz questão, né, de mapear todos os valores que a gente gera, o quanto que nós vamos reduzir aí a tonelada, quanto que a gente vai conseguir contribuir para a competitividade no nosso produto, né, que o Brasil produz. Então, esse propósito com também nosso, né, a gente também é um elo da cadeia, né, Sim, os profissionais com que certeza, estão envolvidos aí no negócio. Então, eu gosto de mapear, de conectar, primeiro mapear, né, quando você fala, pô, uma inovação ela tem que gerar o quê? Ela tem que gerar valor, né? Só que essa cadeia do valor é um pouco complexa, né? Então você precisa de informação, de tecnologia para você poder mapear o sistema, né? Então, para você mapear o valor que vai ser gerado, aí depois você precisa trabalhar o valor, né? Precisa gerar aquele valor, depois você precisa comunicar esse valor e, por fim, você precisa capturar o valor. Porque se você só gerar valor também, você quebra, né? Então você precisa ser eficiente em todas essas etapas e envolver todos esses elos para que o projeto seja bem sucedido, né? A inovação tem que gerar valor. E esse valor precisa ser, quanto mais de informação você tiver e mais tecnologia para organizar tudo isso, mais você vai ter a capacidade de identificar esse valor e aí conectar todas essas pontas, né? Então, acho que a nossa estratégia eu me sinto muito feliz de fazer parte desse projeto, porque eu vejo tudo isso acontecer de uma forma bem nítida na minha frente, sim, assim, né? excelente. Dá para ver, só de você estar contando essas histórias com o brilho nos olhos, que isso faz toda a diferença para ti. Sim. Thomas, estamos aí já quase com 50 minutos. Muito obrigado novamente pela sua participação aqui, a sua contribuição, seus insights sobre a parte da inovação. Olha, aprendemos bastante também. Já aproveito para agradecer você que está nos comentários, toda a turma aí que vieram com excelentes perguntas de assuntos até que realmente não tinha experiência para estar participando, para ver como temos as mais diversas áreas aqui da turma comentando. Então, pessoal, nós vamos dar mais um tempinho agora aqui para a gente se preparar para o nosso próximo convidado, que vai ser o Rodrigo Teixeira da Comexport, porque ele vai estar falando dos estudos de caso dele sobre a logística automotiva do Brasil. Segura um pouquinho aí, daqui a pouco estamos de volta. Valeu!